Você sente como se o mundo estivesse cada vez mais barulhento, mas por dentro, o que grita é o silêncio do medo, da inquietação, da ansiedade. Talvez ninguém perceba, mas dentro de você há uma tempestade que não para. E você já tentou respirar fundo, já buscou se distrair, já procurou respostas fora, mas a mente continua agitada, como se algo dentro de você estivesse implorando por descanso. Carl Jung dizia que a ansiedade é a tensão entre o ego e a alma. E quando essa tensão chega ao limite, o corpo sofre, o coração acelera e o espírito se esconde. Mas e se você pudesse agora, apenas por alguns minutos, entrar num espaço onde essa tensão se dissolve? Um espaço onde não há julgamentos, nem pressa, nem medo. Apenas você e a possibilidade de reencontrar o seu centro. Essa não é apenas mais uma meditação. É um convite. Um retorno ao seu verdadeiro lar interior. Aquele lugar esquecido, mas nunca destruído, onde mora a sua essência. Jung nos ensinou que tudo aquilo que negamos em nós mesmos se acumula no inconsciente, criando formas que nos inquietam, sem que saibamos porquê. A ansiedade, muitas vezes, é esse acúmulo de partes não ouvidas. Nesta meditação, você vai aprender a escutar essas vozes internas com compaixão, não para silenciá-las à força, mas para integrá-las e libertá-las, porque a verdadeira paz não está em fugir da dor, mas em atravessá-la com consciência. Você está prestes a iniciar uma jornada guiada que não apenas acalma, mas transforma. Aqui você vai perceber que sua ansiedade não é um inimigo a ser vencido, mas um mensageiro que pede acolhimento. Vamos juntos mergulhar em uma experiência profunda de autocompreensão, onde a respiração é o portal e a presença é o caminho. Este é o momento em que você começa a se curar. Porque quando você se volta para dentro, o universo começa a se reorganizar do lado de fora. Respire fundo e venha. A ansiedade muitas vezes se manifesta como um sinal do corpo tentando comunicar algo que a mente consciente ainda não compreendeu. Jung afirmava que os sintomas são tentativas naturais da psique de restabelecer o equilíbrio. Portanto, a inquietação, o aperto no peito ou a respiração acelerada são como sussurros do inconsciente pedindo atenção. Em vez de reprimir ou medicar imediatamente essas sensações, Jung propunha que as escutássemos com respeito. Durante esta meditação, vamos acolher cada sensação como se fosse um mensageiro do nosso interior. Nada será rejeitado. Sentir é um privilégio da alma encarnada. Quando damos espaço para o corpo expressar o que sente, damos ao inconsciente a chance de ser visto e integrado. O desconforto é o início da comunicação com o nosso Self. À medida que você respira profundamente, imagine que cada inspiração traz consciência e cada expiração libera resistências. A respiração será a ponte entre o seu ego e as partes escondidas de si mesmo. Jung dizia que somos o que fazemos com o que foi feito de nós. Ao reconhecer o que o corpo diz, você começa a transformar a ansiedade em autoconhecimento. Este é o primeiro passo para se libertar da angústia, parar de lutar contra ela. Aquilo que você resiste, persiste. Mas o que é acolhido, se dissolve. Então, mesmo que você sinta que está no limite, lembre-se,
A ansiedade não é o fim. É um convite. E esse convite é para voltar para casa. Não uma casa de tijolos, mas o lar interno onde você pode ser quem é, sem precisar provar nada. A ansiedade é a trilha de retorno a esse lar. E neste momento, com sua respiração guiada, com sua presença crescente, você está começando a trilhar esse caminho de volta. Carl Jung nos ensinou que todos carregamos dentro de nós uma sombra, tudo aquilo que reprimimos, negamos ou rejeitamos em nós mesmos. Quando não reconhecemos essas partes ocultas, elas se manifestam de maneira descontrolada, muitas vezes como ansiedade. Por isso, meditar é mais do que acalmar a mente. É um ato de coragem, o de encarar a própria sombra. Imagine agora que cada pensamento acelerado, cada preocupação sem causa aparente, é um fragmento dessa sombra tentando emergir. Jung dizia que a integração da sombra é essencial para a totalidade. Ao trazermos à luz o que está no escuro, não somos mais reféns do medo. A meditação torna-se, então, uma viagem até os becos da alma, com uma lanterna de compreensão nas mãos. Respire e visualize um espelho diante de você. Nele não há apenas o que é belo ou aceitável, mas tudo o que você é. Veja esse reflexo com compaixão. Não existe luz verdadeira sem o contraste da sombra. Ao aceitar suas falhas, seus traumas e suas dores, você se torna inteiro. E é na inteireza que a ansiedade perde a força. Permita-se ouvir as histórias que sua sombra quer contar. Pode haver dor, mas também haverá revelação. Jung não buscava eliminar o sofrimento, mas compreendê-lo. A meditação, quando bem orientada, é como um ritual silencioso de reconciliação com tudo aquilo que você é, mesmo o que você ainda não entende. Aqui, na quietude do agora, você não precisa fingir segurança. Pode apenas ser. A sombra, que antes causava medo, agora está sendo ouvida. E no silêncio que se segue, nasce algo novo, um pequeno espaço de paz que é seu por direito. Carl Jung acreditava que o objetivo final da vida não é a perfeição, mas a integração. E no centro desse processo está o Self, a totalidade do ser, que abrange tanto o consciente quanto o inconsciente. A ansiedade, muitas vezes, surge quando estamos distantes do nosso self, quando vivemos apenas na superfície do ego, esquecendo da profundidade que nos habita. Durante esta meditação, visualize-se caminhando por um caminho simbólico. Cada passo representa uma escolha de aproximação ao seu centro. Jung dizia que o Self é como um arquétipo que nos orienta rumo à plenitude, mesmo que inconscientemente. Quando você se abre para esse chamado interno, a ansiedade se transforma em orientação. Respire fundo. Sinta como sua existência não é um acaso. Existe uma ordem maior operando dentro de você. A meditação permite que você sintonize com essa ordem, com esse Self, que conhece suas dores, seus sonhos e o caminho para a cura. Jung via a meditação não como fuga, mas como um portal para esse reencontro essencial. Ao se reconectar com seu Self, você passa a perceber que a ansiedade era apenas um alarme, não um castigo. Ela gritava porque você se esquecia de si. Mas agora, ao ouvir essa voz silenciosa que habita o centro do seu ser, tudo começa a se reorganizar. Não é mágica, é consciência.
Sinta a presença do seu Self como um lago calmo no centro do seu peito. Quanto mais você mergulha nele, mais clareza encontra. E na clareza, a ansiedade se desfaz como neblina diante da luz do sol. Aqui, agora, você começa a lembrar quem realmente é. Jung acreditava que a paz verdadeira não vem de lutar contra nossos sentimentos ou de tentar eliminá-los, mas da aceitação. A ansiedade muitas vezes nos faz lutar contra ela, tentando fugir, controlá-la ou nos distrair dela. Mas a verdadeira liberdade vem quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Ao nos permitirmos sentir a ansiedade sem resistência, podemos perceber que ela é uma parte de quem somos. A luta contra ela é o que perpetua o sofrimento. Meditar é um convite para parar de lutar, parar de resistir e, em vez disso, acolher a experiência como ela é. Jung dizia que a paz interior não é um estado permanente, mas um processo contínuo de aceitação. Visualize-se agora mergulhando em um campo de flores. Cada respiração que você faz é como se estivesse plantando uma semente de aceitação. Essas sementes crescem em uma flor de tranquilidade. A aceitação não é passiva, ela é uma forma de poder interior. Ao aceitar a ansiedade, você a transforma de uma inimiga em uma aliada. A respiração é a chave nesse processo. Cada expiração representa a liberação das resistências internas e cada inspiração é uma aceitação do que está sendo vivido no momento. Ao permitir-se ser quem você é, sem julgamentos, você encontra um estado de serenidade genuína. A ansiedade perde a força, pois não encontra mais resistência em você. Permita-se sentir a paz que surge ao aceitar cada sensação, mesmo que ela pareça desconfortável. A aceitação, para Jung, não significa conformismo, mas um reconhecimento profundo da nossa totalidade. E ao fazer isso, você experimenta um despertar silencioso. A ansiedade se dissolve na tranquilidade de quem você é, exatamente como é. Agora que você se permitiu aceitar a ansiedade, é hora de perceber algo profundo. A transformação verdadeira não vem da fuga, mas da integração. Carl Jung nos ensina que as sombras que carregamos dentro de nós não devem ser evitadas ou negadas, mas abraçadas. Quando falamos da ansiedade, estamos falando de uma dessas sombras. Ela pode ser desconfortável, até assustadora, mas ao olharmos para ela de maneira consciente, ela se revela como uma fonte de aprendizado e crescimento. A meditação, neste processo, age como uma ferramenta poderosa, permitindo que você esteja presente com a ansiedade, sem pressa de transformá-la ou dissipá-la. Ao permanecer em silêncio, em atenção plena, você começa a perceber o que ela realmente representa. Muitas vezes a ansiedade é o reflexo de uma desconexão interna, de um espaço não explorado de nossa psique. Ela surge quando há um conflito, quando estamos em desacordo com nossas próprias necessidades ou desejos. Através da meditação, você começa a acessar esses conflitos e, assim, pode tomar a decisão de fazer as pazes com essas partes esquecidas de si mesmo. É nesse momento que ocorre a verdadeira magia. Ao integrar a ansiedade como parte do seu ser, você transforma essa energia negativa em algo positivo. Em vez de ser um fardo, a ansiedade se torna um sinal de alerta, um catalisador para mudanças necessárias em sua vida. Jung
acreditava que, ao enfrentar nossos medos e inseguranças, somos capazes de alcançar um nível mais elevado de consciência. Portanto, quando você medita com a intenção de aceitar e entender sua ansiedade, você está, na verdade, no caminho da individuação. O processo de tornar-se quem você verdadeiramente é, livre das limitações impostas pelo medo. Durante a meditação, imagine que cada onda de ansiedade é uma oportunidade para refletir sobre seu passado, sobre suas crenças e sobre o que está realmente em jogo em sua vida. O que você tem evitado? O que está pedindo para ser visto e reconhecido? Permita-se fazer essas perguntas enquanto se entrega ao processo. Ao longo do tempo, você começará a perceber que cada sensação de ansiedade é, na verdade, um reflexo de uma mudança que precisa acontecer. Ao aceitar, integrar e transformar essa energia, você se torna mais consciente de si mesmo e mais capaz de viver com autenticidade. Este é o grande ensinamento de Carl Jung. A paz verdadeira não vem da perfeição, mas da aceitação do todo, das sombras e das luzes. Meditar para a ansiedade é uma forma de se conectar com sua essência mais profunda, de reconhecer que a vida não é sobre escapar da dor, mas sobre atravessá-la com coragem e compreensão. E ao fazer isso, você se torna mais forte, mais livre e mais em paz consigo mesmo. A meditação não é apenas uma prática para aliviar os sintomas da ansiedade, mas uma jornada transformadora que permite a você se tornar uma versão mais plena e integrada de si mesmo. À medida que você continua nessa jornada, a ansiedade não será mais algo que você teme, mas algo que você compreende e usa para seu próprio crescimento pessoal. Porque, como Jung nos ensina, onde se encontra o perigo, ali também cresce o que salva. Ao encarar a ansiedade com coragem, você se aproxima de uma versão mais sábia e serena de si mesmo. Se você seguir esse caminho, saberá que a ansiedade pode ser o ponto de partida para uma jornada mais profunda de autoconhecimento e transformação. Então, respire profundamente, aceite este momento e permita-se ser guiado por essa jornada interior. Ao final, você se sentirá renovado com uma paz que vem não da fuga, mas da plena aceitação. Após integrar a ansiedade como parte de sua jornada interior, o próximo passo é trazer sua consciência de volta ao presente. Jung acreditava que a verdadeira cura só ocorre quando conseguimos nos libertar das amarras do passado e do medo do futuro, vivendo plenamente no aqui e agora. A meditação nos ajuda a cultivar esse estado de presença, permitindo-nos escapar das armadilhas do pensamento excessivo e da ruminação que alimentam a ansiedade. Na prática da meditação, ao focar no momento presente, você começa a perceber como a mente tende a escapar para o futuro, criando cenários que ainda não existem ou a reviver o passado com suas dores e frustrações. Esses pensamentos alimentam a ansiedade, criando um ciclo interminável de tensão. Ao nos concentrarmos em nossa respiração, nos sons ao redor e nas sensações do corpo, aprendemos a quebrar esse ciclo. A ansiedade perde sua força quando trazemos nossa atenção de volta para o presente, para o único momento onde realmente podemos agir. Imagine-se agora sentado em um lugar tranquilo, com os olhos fechados, sentindo cada respiração entrar e sair do seu corpo. A cada expiração, você libera a pressão do futuro e a tensão do passado. A cada inspiração,
você se ancla mais profundamente no presente. Essa prática de presença é uma forma de cura profunda, pois nos permite interromper o fluxo incessante de pensamentos ansiosos. Você se torna consciente de que, neste momento, tudo o que você precisa está aqui. A calma, a serenidade e a capacidade de lidar com o que quer que surja. Jung acreditava que, ao viver no presente, acessamos o que ele chamava de Self, a totalidade de quem somos, integrando todas as partes de nossa psique. A ansiedade, muitas vezes, surge quando nossa atenção se divide entre o que foi e o que virá. Mas ao trazer nossa mente de volta ao agora, acessamos uma sensação de completude e equilíbrio. A meditação nos guia nesse processo de retornar ao centro, de reconhecer que, embora a ansiedade seja parte da nossa experiência, ela não precisa governar nossas vidas. É através dessa prática contínua que começamos a cultivar um novo estado de equilíbrio emocional. O presente é o único momento que realmente podemos controlar. Quando meditamos, podemos aprender a perceber a ansiedade sem nos identificarmos com ela, observando-a como uma nuvem que passa no céu. Ela surge, mas não permanece. Ela não define quem você é. No momento presente, você tem o poder de escolher sua reação a ela, de abraçá-la com compreensão ou de deixá-la ir. E assim, passo a passo, você constrói uma sensação de paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de viver plenamente no agora. Essa habilidade de se manter no presente em plena atenção é o que, para Jung, nos torna mais completos. À medida que você pratica, a ansiedade se torna menos uma ameaça e mais uma oportunidade de crescer. A cada momento de presença, você se fortalece, cria uma base sólida de paz interior e se prepara para lidar com os desafios da vida com mais clareza e serenidade. Portanto, ao retornar ao presente, você encontra não só alívio, mas também uma nova forma de estar no mundo, com equilíbrio, confiança e paz. Essa prática de presença contínua é o verdadeiro tesouro que a meditação oferece. Ao se conectar com o agora, você se reconcilia consigo mesmo e com a realidade ao seu redor, transformando a ansiedade em um convite para um maior entendimento de sua jornada interior. Quando praticamos meditação, especialmente para lidar com a ansiedade, começamos a perceber algo profundo. Não estamos simplesmente tentando eliminar o sofrimento ou a tensão, mas descobrindo um poder maior dentro de nós mesmos. Carl Jung nos ensina que, ao enfrentarmos nossos medos, angústias e sombras, estamos realmente acessando um potencial oculto, uma força interior que pode transformar nossa experiência de vida. A ansiedade, então, não é apenas algo a ser superado, mas uma oportunidade de acessar a sabedoria que reside em nosso interior. Jung dizia que o sofrimento, em muitas formas, é o caminho para o autoconhecimento. Quando a ansiedade surge, ela pode ser vista como um sinal de que algo em nossa psique precisa de atenção. Em vez de rejeitar esse sofrimento, a meditação nos ensina a encará-lo com curiosidade, questionando o que ele tem a nos ensinar. É nesse processo que começamos a descobrir aspectos de nós mesmos que estavam escondidos nas profundezas da mente inconsciente, aguardando para serem revelados.
Imagine por um momento que a ansiedade não é mais uma inimiga, mas uma mensageira. Ela vem até você não para te causar dor, mas para te alertar de algo que precisa ser reconhecido, compreendido ou curado. Ao praticar meditação, você se torna capaz de ouvir sua própria sabedoria interior. Em vez de lutar contra a sensação de desconforto, você começa a questionar o que ela está realmente dizendo. Isso nos permite acessar insights poderosos sobre nossas emoções, comportamentos e até mesmo sobre os padrões de nossa vida que não estamos mais dispostos a aceitar. A meditação cria um espaço interno onde essas respostas podem emergir, trazendo consigo uma sensação de clareza e propósito. Quando você começa a integrar esses aprendizados em sua vida, percebe que a ansiedade perde sua força. O que antes parecia insuportável se torna um caminho para o autoconhecimento, uma oportunidade de crescimento. Jung acreditava que o autoconhecimento é a chave para a verdadeira cura, pois quando nos entendemos mais profundamente, somos capazes de lidar com as dificuldades de uma maneira mais equilibrada e consciente. A ansiedade, ao ser compreendida e acolhida, torna-se uma ferramenta para esse processo de autodescoberta. Essa sabedoria interior também nos ajuda a desenvolver uma resiliência única diante das adversidades. Quando a ansiedade surge, você já não reage de maneira impulsiva ou desesperada. Ao invés disso, você respira, observa e se pergunta: o que essa ansiedade está tentando me ensinar? Com o tempo, você começa a perceber que as situações que antes causavam sofrimento podem se tornar oportunidades para fortalecer sua psique e ampliar sua compreensão de si mesmo. O sofrimento não precisa ser um inimigo. Ele pode ser, de fato, um professor valioso, mostrando-lhe caminhos que você talvez nunca tivesse considerado. Ao seguir esse caminho de meditação e autoconhecimento, você começa a se transformar. A ansiedade não define mais quem você é, mas se torna um reflexo da sua jornada em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você começa a confiar na sua própria capacidade de lidar com o que a vida traz, sabendo que cada desafio é uma oportunidade para crescer. E assim, você se torna mais consciente, mais equilibrado e mais em sintonia com a sabedoria profunda que está dentro de você. Esse despertar da sabedoria interior é o verdadeiro poder que a meditação oferece. Não é uma cura instantânea ou uma eliminação da ansiedade, mas um processo contínuo de crescimento, onde cada momento de dor ou desconforto se transforma em uma oportunidade de se conectar mais profundamente com seu ser essencial. À medida que seguimos com nossa prática de meditação, em busca de equilíbrio e serenidade, uma das lições mais profundas que podemos aprender é a importância da integração da nossa sombra. Carl Jung nos ensinou que todos nós possuímos partes de nossa psique que preferimos ignorar ou reprimir. Essas partes, que ele chamou de sombra, podem incluir aspectos de nossa personalidade ou experiências que nos causam vergonha, medo ou desconforto. No entanto, Jung acreditava que, ao aceitar e integrar essas partes sombrias de nós mesmos, podemos alcançar uma verdadeira cura e transformação. A meditação, nesse contexto, se torna uma ferramenta vital para o processo de integrar nossa sombra. Quando praticamos a meditação para aliviar a ansiedade, muitas vezes nos deparamos com emoções, pensamentos e lembranças
que tentamos evitar no cotidiano. Em vez de fugir desses sentimentos, a meditação nos ensina a aceitá-los, sem julgamento, a observá-los com curiosidade e compaixão. Através dessa aceitação, passamos a entender que nossa ansiedade, muitas vezes, está ligada a aspectos de nossa sombra, aqueles que rejeitamos ou escondemos, mas que estão sempre presentes em nossa psique. Imagine, por exemplo, que a ansiedade que você sente ao pensar no futuro está relacionada ao medo do fracasso ou à sensação de inadequação. Esses sentimentos podem estar conectados a eventos passados ou crenças profundas que você carrega há muito tempo. Ao meditar, você pode observar esses pensamentos sem se deixar consumir por eles. Você começa a perceber que esses medos não são você, mas sim projeções de aspectos não integrados de sua psique. A meditação oferece um espaço seguro para você se deparar com esses medos e, aos poucos, trazê-los para a luz da consciência. Jung acreditava que a verdadeira cura só ocorre quando podemos abraçar tanto nossa luz quanto nossa sombra. Em vez de buscar ser uma pessoa perfeita ou isenta de falhas, ele sugeria que a verdadeira liberdade vem da aceitação de quem somos por completo, com todas as nossas imperfeições e limitações. Quando meditamos, podemos começar a ver a ansiedade não como um defeito, mas como uma parte de nós que precisa de atenção, compreensão e compaixão. Ao integrar essa parte sombria de nossa psique, começamos a nos libertar das correntes que nos prendem ao medo e à insegurança. Essa jornada de integração não é fácil, mas ela nos leva a uma forma mais autêntica de viver. Ao integrar nossa sombra, começamos a agir de maneira mais congruente com nossa verdadeira essência, em vez de reagir impulsivamente a situações externas. A meditação, nesse processo, se torna o caminho para o autoconhecimento profundo, onde, em vez de temer o que nos incomoda, aprendemos a acolher todas as partes de nós mesmos. A ansiedade deixa de ser uma fonte de sofrimento e passa a ser uma ponte para a nossa cura interior. E assim, a meditação para a ansiedade, quando praticada de forma consciente e com compaixão, se torna mais do que uma simples técnica de relaxamento. Ela se torna uma jornada de autodescoberta e transformação, onde aprendemos a integrar todas as partes de nós mesmos, tanto as luzes quanto as sombras, e com isso, a alcançar um estado de equilíbrio duradouro e profundo. Ao abraçar nossa totalidade, encontramos a verdadeira paz, que não é a ausência de ansiedade, mas a capacidade de viver em harmonia com todas as partes de nossa psique. Chegamos a um ponto crucial na nossa jornada. A meditação não é mais apenas uma técnica para acalmar a mente ou aliviar o sofrimento momentâneo. A prática se torna um caminho de transformação profunda que nos permite liberar a ansiedade de maneira definitiva. Como Carl Jung, o Santo Luz, ensinou, é somente quando encaramos as sombras que elas perdem seu poder sobre nós. A verdadeira libertação não vem de tentar eliminar o que nos incomoda, mas de integrar e entender os aspectos mais profundos de nossa psique. A ansiedade, por mais que seja desconfortável, carrega consigo um potencial de transformação. Quando praticamos a meditação de forma contínua, permitimos que a ansiedade perca seu controle sobre nós. A chave não está em fugir dela, mas em mudar a nossa relação com ela. Ao fazermos isso, começamos a perceber que a ansiedade é apenas um reflexo de algo maior
que precisa ser compreendido. Pode ser uma crença enraizada, um trauma não curado ou um medo antigo. Mas, através da meditação, conseguimos olhar para esses aspectos com uma nova perspectiva, distantes do peso que antes carregavam. Jung acreditava que a cura só é possível quando confrontamos as questões que estão no fundo de nossa psique. Quando meditamos, criamos um espaço onde podemos encontrar essas questões e resolvê-las. Cada respiração, cada momento de silêncio na meditação nos aproxima de uma versão mais consciente e integrada de nós mesmos. O processo não é imediato, mas a cada sessão, a ansiedade se torna menos presente, mais gerenciável e, eventualmente, menos controladora. O que antes era um peso constante passa a ser algo que podemos lidar com mais clareza e serenidade. Uma das formas de alcançar essa transformação é começar a praticar a autocompaixão. Jung nos ensina que muitas vezes somos os maiores inimigos de nós mesmos, criticando-nos severamente por sentimentos de ansiedade, medo ou inadequação. A meditação nos ensina a cultivar um espaço interno onde podemos ser gentis e pacientes conosco. Em vez de nos culparmos pela ansiedade, começamos a nos observar com olhos compassivos, reconhecendo que esses sentimentos são parte de um processo de cura e autodescoberta. Ao fazer isso, a ansiedade perde a energia que alimenta o ciclo de sofrimento. Com o tempo, esse processo de transformação se expande para todas as áreas de nossa vida. A cada meditação, a sensação de alívio e de liberação cresce. A ansiedade, que antes parecia estar em todo lugar, começa a perder seu domínio, permitindo que nos conectemos com uma sensação de paz mais profunda e permanente. A verdadeira transformação não é a eliminação da ansiedade, mas a capacidade de vivê-la sem que ela nos controle. E é exatamente isso que a prática da meditação nos oferece. A possibilidade de observar a ansiedade sem medo, sem julgamento, permitindo que ela se dissipe naturalmente. Bom, em última análise, a meditação para a ansiedade nos leva a um estado de equilíbrio e harmonia, onde podemos viver com mais leveza e clareza. Quando aceitamos a ansiedade como parte de nossa jornada e não como um inimigo a ser derrotado, ela perde o poder de nos dominar. Com a prática constante e a integração dos ensinamentos profundos de Jung, podemos alcançar um estado de paz interior duradouro, onde a ansiedade não tem mais o controle. E é nessa liberdade que encontramos o verdadeiro caminho para a transformação e o crescimento pessoal. Agora que a ansiedade foi reconhecida, compreendida e integrada através da prática da meditação, nos aproximamos de um momento de iluminação. Carl Jung enfatizava que a verdadeira transformação ocorre quando conseguimos alcançar a totalidade da nossa psique, a união do consciente com o inconsciente. Nesse estágio, não há mais dualidade entre o que somos e o que tememos ser. A ansiedade, que antes dominava nosso espaço interior, se torna um reflexo de nossa capacidade de aceitar a totalidade de nosso ser, sem resistir ao que não podemos controlar. Ao aceitar a ansiedade como parte de nossa experiência humana, começamos a perceber que ela não é algo externo que nos ameaça, mas uma reação interna, um reflexo da nossa mente. Essa percepção nos dá o poder de transformá-la. Jung falava da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos
e ele acreditava que isso envolvia a integração de todos os aspectos da nossa psique, tanto os que consideramos positivos quanto os que julgamos negativos. Nesse processo de autoconhecimento, a meditação atua como a chave que abre as portas da percepção, permitindo-nos vivenciar a ansiedade de uma maneira mais consciente e menos reativa. A verdadeira aceitação vem quando percebemos que a ansiedade não nos define. Ela não é o nosso ser. Ela é uma emoção transitória, uma manifestação temporária de nossa psique. Quando meditamos com a intenção de compreender essa emoção, ao invés de evitá-la ou lutar contra ela, começamos a ver a ansiedade como uma oportunidade para o crescimento interior. Não se trata de um ponto de chegada, mas de uma jornada contínua de autodescoberta e autotransformação. A meditação nos ajuda a nos conectar com uma dimensão mais profunda de nossa consciência, onde encontramos serenidade mesmo no meio da tempestade emocional. Neste estágio, a iluminação da consciência se manifesta na capacidade de estar em paz com o que é. A ansiedade não desaparece por completo, mas perde sua força avassaladora. Ela se torna uma experiência que podemos observar com distância, sem que nos domine. Esse é o verdadeiro poder da meditação, a capacidade de observar sem apego, sem julgamento. Cada momento de meditação é uma oportunidade para praticar a aceitação total, a aceitação do que sentimos, do que somos e do que a vida nos apresenta. Jung dizia que, ao integrar todas as partes de nós mesmos, alcançamos uma forma de equilíbrio interior que nos permite viver com mais autenticidade e clareza. A meditação para a ansiedade não é apenas sobre acalmar a mente, mas sobre chegar ao fundo de nossa psique e descobrir a paz que sempre esteve dentro de nós. A aceitação da ansiedade e de tudo o que ela representa é uma das formas mais poderosas de alcançar a verdadeira liberdade. A iluminação que surge da prática constante de meditação nos permite ver a vida de uma nova maneira. Não estamos mais presos à ansiedade, nem somos definidos por ela. Somos mais do que nossas emoções. Somos seres completos, capazes de aceitar todas as facetas de nosso ser. E ao fazer isso, criamos um espaço interior onde a paz e a serenidade podem florescer, independentemente das circunstâncias externas. E é nesse estado de equilíbrio, alcançado por meio da prática da meditação, que encontramos a verdadeira cura. A cura que vem da aceitação total de quem somos, com todas as nossas luzes e sombras. Chegamos ao final de nossa jornada e agora, mais do que nunca, é essencial compreender o que aprendemos. A meditação para a ansiedade não é apenas uma técnica de alívio momentâneo, mas um caminho de autoconhecimento profundo, onde enfrentamos nossas sombras, integrando nossos medos e desconfortos. Como Carl Jung nos ensinou, é somente ao enfrentarmos nossas partes mais obscuras que podemos realmente nos transformar. E nesse processo, a ansiedade não é um inimigo a ser derrotado, mas uma aliada na nossa evolução interior. Cada momento de resistência à ansiedade, cada pensamento que tentamos controlar, são oportunidades para nos conectar com nossa verdadeira essência. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que foi compartilhado aqui, lembre-se, a ansiedade, embora desconfortável, não define quem você é.
Ela é uma manifestação temporária, uma chama passageira que só ganha força quando não a olhamos com atenção. Ao praticarmos a meditação, aprendemos a viver com mais consciência e serenidade. Somos capazes de observar sem julgamento, de aceitar nossas emoções e, assim, ganhar poder sobre elas. E ao fazer isso, não estamos apenas superando a ansiedade, mas nos aproximando de uma versão mais equilibrada e autêntica de nós mesmos. Portanto, a verdadeira transformação não vem da fuga, mas da aceitação. Aceitar a ansiedade não é se render a ela, mas entender que, ao integrá-la, podemos liberar sua energia de forma construtiva. A prática contínua da meditação vai te levar a um lugar onde a paz e a clareza habitam, não importa o que aconteça ao seu redor. O poder de mudar a sua relação com a ansiedade está em suas mãos e a meditação é a chave que vai desbloquear essa transformação. A cada respiração, a cada momento de introspecção, você está mais perto de se tornar a pessoa que sempre foi capaz de ser, inteira, serena e em paz consigo mesma. Agora convido você a refletir sobre o poder da sua própria mente. O quanto você está disposto a se entregar a esse processo de autoconhecimento? Está pronto para se libertar da ansiedade, não como um conceito a ser derrotado, mas como um convite para a sua evolução? A meditação é mais do que uma prática. É um estilo de vida, uma forma de se conectar com o mais profundo de sua psique e encontrar o equilíbrio que todos buscamos. O verdadeiro poder está em você, e a jornada para a paz começa quando você decide dar o primeiro passo. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo e está pronto para transformar a sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos como este que irão te guiar nesse caminho de autoconhecimento e transformação. Curta o vídeo se você acredita que a meditação pode mudar a sua relação com a ansiedade e compartilhe nos comentários como a prática tem impactado a sua vida. Queremos ouvir a sua experiência, pois cada história é única e pode inspirar outros a dar esse primeiro passo. Não deixe essa jornada de transformação terminar aqui. Ela está apenas começando. Agora que você se permitiu aceitar a ansiedade, é hora de perceber algo profundo. A transformação verdadeira não vem da fuga, mas da integração. Carl Jung nos ensina que as sombras que carregamos dentro de nós não devem ser evitadas ou negadas, mas abraçadas. Quando falamos da ansiedade, estamos falando de uma dessas sombras. Ela pode ser desconfortável, até assustadora, mas ao olharmos para ela de maneira consciente, ela se revela como uma fonte de aprendizado e crescimento. A meditação, neste processo, age como uma ferramenta poderosa, permitindo que você esteja presente com a ansiedade, sem pressa de transformá-la ou dissipá-la. Ao permanecer em silêncio, em atenção plena, você começa a perceber o que ela realmente representa. Muitas vezes a ansiedade é o reflexo de uma desconexão interna, de um espaço não explorado de nossa psique. Ela surge quando há um conflito, quando estamos em desacordo com nossas próprias necessidades ou desejos. Através da meditação, você começa a acessar esses conflitos e, assim, pode tomar a decisão de fazer as pazes com essas partes esquecidas de si mesmo. É nesse momento que ocorre a verdadeira magia. Ao integrar a ansiedade como parte do seu ser, você transforma essa energia negativa em algo positivo. Em vez de ser um fardo,
a ansiedade se torna um sinal de alerta, um catalisador para mudanças necessárias em sua vida. Jung acreditava que, ao enfrentar nossos medos e inseguranças, somos capazes de alcançar um nível mais elevado de consciência. Portanto, quando você medita com a intenção de aceitar e entender sua ansiedade, você está, na verdade, no caminho da individuação. O processo de tornar-se quem você verdadeiramente é, livre das limitações impostas pelo medo. Durante a meditação, imagine que cada onda de ansiedade é uma oportunidade para refletir sobre seu passado, sobre suas crenças e sobre o que está realmente em jogo em sua vida. O que você tem evitado? O que está pedindo para ser visto e reconhecido? Permita-se fazer essas perguntas enquanto se entrega ao processo. Ao longo do tempo, você começará a perceber que cada sensação de ansiedade é, na verdade, um reflexo de uma mudança que precisa acontecer. Ao aceitar, integrar e transformar essa energia, você se torna mais consciente de si mesmo e mais capaz de viver com autenticidade. Este é o grande ensinamento de Carl Jung. A paz verdadeira não vem da perfeição, mas da aceitação do todo, das sombras e das luzes. Meditar para a ansiedade é uma forma de se conectar com sua essência mais profunda, de reconhecer que a vida não é sobre escapar da dor, mas sobre atravessá-la com coragem e compreensão. E ao fazer isso, você se torna mais forte, mais livre e mais em paz consigo mesmo. A meditação não é apenas uma prática para aliviar os sintomas da ansiedade, mas uma jornada transformadora que permite a você se tornar uma versão mais plena e integrada de si mesmo. À medida que você continua nessa jornada, a ansiedade não será mais algo que você teme, mas algo que você compreende e usa para seu próprio crescimento pessoal. Porque, como Jung nos ensina, onde se encontra o perigo, ali também cresce o que salva. Ao encarar a ansiedade com coragem, você se aproxima de uma versão mais sábia e serena de si mesmo. Se você seguir esse caminho, saberá que a ansiedade pode ser o ponto de partida para uma jornada mais profunda de autoconhecimento e transformação. Então, respire profundamente, aceite este momento e permita-se ser guiado por essa jornada interior. Ao final, você se sentirá renovado com uma paz que vem não da fuga, mas da plena aceitação. Após integrar a ansiedade como parte de sua jornada interior, o próximo passo é trazer sua consciência de volta ao presente. Jung acreditava que a verdadeira cura só ocorre quando conseguimos nos libertar das amarras do passado e do medo do futuro, vivendo plenamente no aqui e agora. A meditação nos ajuda a cultivar esse estado de presença, permitindo-nos escapar das armadilhas do pensamento excessivo e da ruminação que alimentam a ansiedade. Na prática da meditação, ao focar no momento presente, você começa a perceber como a mente tende a escapar para o futuro, criando cenários que ainda não existem ou a reviver o passado com suas dores e frustrações. Esses pensamentos alimentam a ansiedade, criando um ciclo interminável de tensão. Ao nos concentrarmos em nossa respiração, nos sons ao redor e nas sensações do corpo, aprendemos a quebrar esse ciclo. A ansiedade perde sua força quando trazemos nossa atenção de volta para o presente, para o único momento onde realmente podemos agir. Imagine-se agora sentado em um lugar tranquilo, com os olhos fechados, sentindo cada respiração entrar e sair do seu corpo.
A cada expiração, você libera a pressão do futuro e a tensão do passado. A cada inspiração, você se ancla mais profundamente no presente. Essa prática de presença é uma forma de cura profunda, pois nos permite interromper o fluxo incessante de pensamentos ansiosos. Você se torna consciente de que, neste momento, tudo o que você precisa está aqui. A calma, a serenidade e a capacidade de lidar com o que quer que surja. Jung acreditava que, ao viver no presente, acessamos o que ele chamava de Self, a totalidade de quem somos, integrando todas as partes de nossa psique. A ansiedade, muitas vezes, surge quando nossa atenção se divide entre o que foi e o que virá. Mas ao trazer nossa mente de volta ao agora, acessamos uma sensação de completude e equilíbrio. A meditação nos guia nesse processo de retornar ao centro, de reconhecer que, embora a ansiedade seja parte da nossa experiência, ela não precisa governar nossas vidas. É através dessa prática contínua que começamos a cultivar um novo estado de equilíbrio emocional. O presente é o único momento que realmente podemos controlar. Quando meditamos, podemos aprender a perceber a ansiedade sem nos identificarmos com ela, observando-a como uma nuvem que passa no céu. Ela surge, mas não permanece. Ela não define quem você é. No momento presente, você tem o poder de escolher sua reação a ela, de abraçá-la com compreensão ou de deixá-la ir. E assim, passo a passo, você constrói uma sensação de paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de viver plenamente no agora. Essa habilidade de se manter no presente em plena atenção é o que, para Jung, nos torna mais completos. À medida que você pratica, a ansiedade se torna menos uma ameaça e mais uma oportunidade de crescer. A cada momento de presença, você se fortalece, cria uma base sólida de paz interior e se prepara para lidar com os desafios da vida com mais clareza e serenidade. Portanto, ao retornar ao presente, você encontra não só alívio, mas também uma nova forma de estar no mundo, com equilíbrio, confiança e paz. Essa prática de presença contínua é o verdadeiro tesouro que a meditação oferece. Ao se conectar com o agora, você se reconcilia consigo mesmo e com a realidade ao seu redor, transformando a ansiedade em um convite para um maior entendimento de sua jornada interior.